Livro de Daniel, capítulo de número 6. E nós vamos ler aqui, a partir do versículo de número 3. Diz assim: Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes ou governadores, que eram 120 governadores. Veja só, a concorrência era enorme, porque ele se distinguiu diante destes 120 presidentes, governadores, e diante dos príncipes que o rei Dario havia constituído, que eram 3 príncipes. Então você imagine só, Daniel, que era um estrangeiro, que ele era judeu não babilônico, e ele está na Babilônia, foi levado para lá como escravo, e ele está sobrepujando, ele está sobressaindo em excelência, diante de 120 governadores, e diante de 3 príncipes. Então você imagine, diante de 123 homens, homens gabaritados, homens cultos, homens capazes, homens instruídos, homens entendidos, Daniel está sobressaindo, ele está sobrepujando, ele está excedendo em excelência, ele está indo além daqueles 123 homens. E ele se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E olha o que o rei estava cogitando, isso se tornou em realidade. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Quer dizer, o rei Dario, que é o rei deste tempo, ele está pensando: eu vou colocar Daniel sobre todo o reino. Eu vou colocar Daniel acima de todos os governantes, acima destes 3 príncipes, para que ele me auxilie a governar a Babilônia. Então você imagina um estrangeiro, um homem que foi como escravo para esse país, deportado como um troféu pela conquista de Nabucodonosor sobre o rei Joaquim, no ano 607 a.C., e este homem está assumindo a 2ª posição mais importante do reino da Babilônia. E por quê? Porque está dizendo que nele foi achado um espírito excelente. Eu vou ler mais uma vez o versículo 3, e eu leio, e você repete logo em seguida. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Assim seja. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que o mesmo Deus que deu a Daniel um espírito excelente, para que ele sobrepujasse aos concorrentes, é o mesmo Deus que pode te dar um espírito excelente, para que você se destaque no mercado de trabalho, para que você se torne um trabalhador por excelência, e você só venha sobrepujar, venha se destacar,
venha exceder em altura, ir além do que aos demais que estão à sua volta. Eu creio que Deus pode fazer isso, porque Ele disse: eu sou o mesmo de ontem, de hoje e serei eternamente. O mesmo Deus que deu este espírito excelente a Daniel, Ele pode dar a você este espírito de excelência, para você se destacar, para que você se diferencie, para que você venha sobrepujar aos demais. Isto pode acontecer. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Na crise que o nosso país está atravessando, isto é extremamente necessário. Porque a verdade é, são poucas as vagas de trabalho, são poucas as oportunidades de negócios, e você tem que se destacar diante da concorrência para que você consiga alcançar. Você tem que sobrepujar, você tem que ir além, tem que ter um espírito de excelência. Mas como que Daniel conquistou isso? Nós temos que entender nesta noite esse princípio. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus pode te dar este espírito de excelência? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor e a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao teu coração nesta noite. No ano 600 antes de Cristo, uma nação começou a se destacar das demais nações da terra. E esta nação era a nação babilônica. A Babilônia começou a crescer e começou a engolir as nações e os países à sua volta. O rei que dirigia a Babilônia neste tempo, que tinha por nome Nabucodonosor, ele começa a se consolidar não só como rei da Babilônia, mas ele começa a se consolidar com o império babilônico. E ele começa a agregar muitos povos e muitos países ao seu poderio. E no ano 607 antes de Cristo, ele decide que vai marchar contra Judá, porque o rei Joaquim, ele não aceita pagar tributos ou se sujeitar ao governo babilônico. Nabucodonosor marcha contra Judá, e ele destrói Judá, destrói Jerusalém, derriba as portas de Jerusalém, destrói o templo de Salomão. Ele deixa Israel entregue à destruição, e ele leva muitos cativos, tanto de Judá como de Israel, como um troféu para a Babilônia. E no meio destes deportados, ele leva muitos príncipes, muitos homens nobres que ajudaram o rei Joaquim a combater o império babilônico. E um destes homens que é levado, um destes nobres, é Daniel. Quando Daniel chega na Babilônia, não só ele, mas também os seus companheiros que ajudaram a combater a Babilônia, a lutar contra o império babilônico, que foram levados como troféu, como por exemplo Misael, Azarias, que vão receber nomes como Mesaque, Sadraque, Abidnego. Quando eles chegam na Babilônia como escravos, a verdade é essa, como escravos, troféus da conquista de Nabucodonosor,
sobre a Babilônia, Nabucodonosor ordena que o seu criado, o seu eunuco, escolha dentre os que vieram deportados para a Babilônia, alguns homens para que pudessem viver dentro do palácio. Mas não pense você que Nabucodonosor fez isso porque ele era bonzinho, ou porque ele queria mostrar benevolência para com aqueles exilados que haviam vindo para a Babilônia, mas isso era uma forma de mostrar poder às outras nações. Porque estes homens que comeriam da mesa de Nabucodonosor, primeiro eles seriam castrados, eles passariam por um processo de castração, eles seriam castrados fisicamente, e depois colocados ao redor da mesa de Nabucodonosor, para que o povo que ficou em Israel, para que o povo que ficou em Jerusalém, quando visse Mesaque, Sadraque, Abidnego e Belsazar, que é Daniel, na mesa de Nabucodonosor e comendo da mesa de Nabucodonosor, o povo que ficou em Israel não tivesse forças para levantar as suas mãos e reerguer a cidade, porque a sua esperança estaria prostrada diante de Nabucodonosor na Babilônia. Este foi o intuito de Nabucodonosor ordenar que escolhesse homens nobres para viverem no palácio, dentre aqueles que haviam sido deportados. Só que Daniel, ele vai se destacar, e ele vai se tornar um profeta estadista. Pastor, como assim um profeta estadista? Porque Daniel era profeta de Deus. Ele era um profeta que tinha uma visão além dos profetas do Antigo Testamento. Daniel fez várias profecias acerca do Apocalipse. E muitas das profecias que Daniel fez são chaves para desvendar as visões de Apocalipse. As 7 semanas de Daniel, está tudo ali no livro. E Daniel era um profeta, mas mais do que um profeta, Daniel se tornou um estadista. Pastor, o que é um estadista? O estadista é um homem versado nos princípios e na arte de governar. Quer dizer, Daniel, que vem à minha memória, pode ser que Isaías também fosse um estadista, um profeta estadista, mas Daniel sobrepujou neste pensamento, porque além de profeta, ele também se tornou um governante, um estadista, um homem que era versado nos princípios e na arte de governar. E Daniel era tão versado na arte de governar, e isso é interessante nós falarmos, que ele conviveu com 4 reis e com 3 impérios. Preste atenção nisso. Daniel viveu 85 anos. E durante os 85 anos que ele viveu, ele conviveu com 4 reis e com 3 impérios diferentes. Ele conviveu com 2 reis no período babilônico, que foi Nabucodonosor e Belsazar, o seu filho Belsazar. Os dois reis que ele conviveu durante o império babilônico. Quando Belsazar perece, se levanta um rei, um outro rei, só que este rei que se levanta é o rei Dario, que pertence ao império dos Medos. Ele é do império dos Medos, não é mais babilônico. Veja, o império babilônico cai, rui. Aí vem Dario com o império dos Medos, assume inclusive a Babilônia, e Daniel está ali firme e forte. Veja, mudou o rei, mudou o império, mas Daniel continua. Por quê? Porque ele era um estadista, ele era um grande governador, ele era versado em governo.
Então quer dizer, mudou o rei, mudou o império, mas todos reconhecem a capacidade de Daniel em governar. Aí depois de Dario, se levanta o quarto rei que Daniel convive, que é o rei Ciro. E Ciro é persa. Veja só, o terceiro império, ele passa pelo império babilônico, ele passa pelo império medo, e ele passa pelo império persa, e ele continua servindo como governador das nações, ele continua na sua posição. Por que é interessante nós falarmos isso? Porque quantas pessoas, não é? Quando muda o chefe do setor, quando muda a empresa de dono, a pessoa perde o cargo que ela tinha. Ai, puxa, eu gostava tanto daquele chefe, e aí trocaram ele, agora esse daqui não vai com a minha cara, e olha, ele está querendo me mandar embora, não é? E às vezes a pessoa até perde. Só que Daniel me passa por 4 reis diferentes, por 3 reinos distintos, com crenças, usos, costumes diferentes, porque o reino babilônico era um, o reino medo era outro, o reino persa era outro. 3 reinos distintos, com pensamentos distintos, religião distintas, pensamentos distintos e formas de governar distintas. O jeito babilônico de governar não era igual ao jeito medo de governar. O jeito medo de governar não era como o jeito persa de governar. Mas Daniel está lá firme e forte, comendo da mesa desses 4 reis. Todos estes reis que eu te citei, Nabucodonosor, o rei Belsazar, o rei Ciro, o rei Dario, todos eles permitiam que Daniel comesse da sua mesa. E por quê? Porque ele era um estadista, ele sabia governar. Meu irmão, quando você sabe governar a tua vida, quando você sabe governar as suas finanças, quando você sabe governar o que você tem, pode mudar chefe, pode mudar patrão, pode mudar a economia, pode mudar governo, mas você não cai. E sabe por quê? Porque você está sustentado por um princípio sólido, por um princípio correto, e Deus não deixa que você caia, em nome do Deus Todo-Poderoso. Mas para isso, você precisa ter o que Daniel tinha. E o que Daniel tinha, pastor? Daniel capítulo 5, versículo 12. Olha o que diz. Olha o que ele tinha, Daniel capítulo 5, versículo 12. Por que ele conseguiu se manter intocável durante 3 reinos distintos e durante 4 reinos com reis diferentes? Por causa disso aqui. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. Você vê que bate nessa tecla, né? Nós vimos lá em Daniel capítulo 6, versículo 3. Nós lemos aqui em Daniel capítulo 5, versículo 12. Porque neste Daniel havia um espírito excelente, e ciência, e entendimento, e interpretando sonhos, e explicando enigmas, e solvendo dúvidas. Preste atenção nisso. Daniel não era só um homem espiritual, ele não era só um crente. Às vezes eu vejo pessoas que acham que basta só ser crente e ponto final. Ah, eu sou crente, então está tudo resolvido, vai dar tudo certo. Não basta só ser crente. Você tem que buscar também ciência. Você tem que buscar também sabedoria, entendimento. Você tem que buscar também solver dúvidas. Você não pode ser uma pessoa que é um ponto de interrogação.
As pessoas olham para você, você está com aquela cara de dúvida que você não entende nada. Não, você tem que ter ciência, você tem que ter entendimento, você tem que ter sabedoria, você tem que ter essas características. Porque além de ter um espírito excelente, Daniel era um homem que sabia resolver problemas. Daniel era um homem que sabia buscar uma saída para os momentos difíceis. Quantas pessoas travam diante de um momento difícil, não é verdade? Tem gente que quando ela se sente num beco sem saída, ela trava, ela não encontra uma saída. Meu irmão, quando você tem um espírito excelente, ainda que você olhe ao teu redor e não veja uma saída, lembre-se do que disse o salmista: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Daniel era assim. Quando ele olhava para um lado não tinha saída, olhava para o outro não tinha saída, olhava para o outro não tinha uma estratégia, olhava para o outro não tinha para onde ir. Ele levava o seu pensamento a Deus, e Deus dava para ele uma saída. Se você quer um espírito excelente, faça como Daniel, busque resolver o problema, mas quando você olhar e não achar a solução, levante os teus olhos aos céus, clame a Deus, porque Ele tem uma solução para o seu problema. Ele tem a solução para o trabalhador. Ou seja, Daniel, ele tinha competência. Isso é uma palavra pouco empenhada quando falamos de trabalho. Nós temos que entender que trabalho, resultado, está ligado à competência. Quer dizer, ser competente, fazer a sua parte para merecer a recompensa. Fazer a sua parte para merecer, tanto que diz aqui no capítulo 6, no versículo de número 1, e pareceu bem a Dário constituir sobre o seu reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha só a hierarquia que o rei estava montando. Primeiro, o rei Dario no trono. Segundo, Daniel, que governaria 2 presidentes, 2 príncipes e 120 presidentes. Você já pensou nisso? Quer dizer, Daniel, ele iria subir na hierarquia, ele só não ia ser o rei, porque ele não era babilônico. Só no trono o rei seria maior do que ele, mas ele que seria o braço direito do rei Dario, ele governaria tudo. Só que aí a questão é, pastor, o que remete este espírito excelente? O primeiro detalhe que você tem que observar aqui no versículo 3, que este espírito excelente é com E minúsculo. Não está falando do Espírito de Deus propriamente dito. Nós sabemos que Daniel era um homem cheio do Espírito de Deus. Nós sabemos que Daniel tinha o Espírito de Deus na sua vida, porque o fato dele desvendar sonhos e enigmas, era Deus que dava isso a ele, e ele tinha esse Espírito de Deus. Só que aqui está falando que o rei Dario viu nele um espírito excelente, com E minúsculo. E no que quer dizer esse espírito excelente? Quando nós vamos no original hebraico deste texto, nós vamos observar que espírito excelente é o mesmo que diligente. Diligente. O que é uma pessoa diligente? Uma pessoa diligente, uma pessoa de espírito excelente, uma pessoa diligente. A própria Bíblia nos fala sobre o futuro dos diligentes. Provérbios capítulo 22. Livro de Provérbios capítulo 22, versículo 29.
Olha o que diz aqui. Então, o espírito excelente é o mesmo que diligente. E o que é diligente? A Bíblia diz que o futuro dos diligentes é um futuro promissor. E realmente, prova isso é Daniel, porque ele teve um futuro promissor. O que é o diligente? Diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Viste o homem diligente na sua obra, no seu trabalho. Viste o homem diligente no seu trabalho, na sua função. Perante reis será posto. Presta atenção, o lugar do homem diligente não é lá embaixo, não, é lá em cima mesmo. Eis que o homem diligente será posto entre reis. Daniel não foi colocado entre reis, ele passou por 4 reinos. Ele se distinguiu no reino de Nabucodonosor, se distinguiu no reino de Belsazar, se distinguiu no reino do rei Ciro, se distinguiu no reino do rei Dario. Será colocado entre os príncipes, entre os reis, e não permanecerá entre os de posição inferior. Olha o que está escrito. O diligente não ficará entre os de posição inferior. Quer dizer, a pessoa que tem um espírito excelente, ainda que tentem colocar ela junto de pessoas de menor posição, ela sempre vai se destacar. Era o que acontecia com Daniel. Você acha que não mudava o reino? Aí o rei chegava e dizia assim: não, esse moço aí, no meu reino não, coloca ele lá numa categoria mais baixa. Só que Daniel tem um espírito tão excelente, ele era tão diligente, que poucos meses, poucos anos depois, ele já estava de novo no cargo de chefia. Meu irmão, quando você tem um espírito excelente, você nunca fica por baixo, sempre você alcança estar em cima, porque a bênção do Senhor está sobre você. Mas pastor, o que é ser uma pessoa diligente? Porque esse é o segredo de Daniel. Daniel foi um homem diligente. Ele conquistou o que conquistou, estar na presença dos reis, conquistar posição de destaque, sobressair diante da concorrência, porque Daniel se sobressaiu diante dos seus concorrentes. Ele se destacou não só como profeta de Deus, mas também como um excelente governante, porque ele era diligente. E o que remete ser diligente? Só pode ser chamado diligente uma pessoa que reúne nela mesma 5 características. 5 características, anota aí, 5 características de uma pessoa diligente. Pega aí um papel e anota, porque você vai ter que buscar isso na tua vida. Se você quer se tornar uma pessoa diligente, a fórmula é essa, porque o diligente nunca vai ficar entre os de posição inferior. O diligente nunca vai ficar entre os menores, ele sempre vai ficar entre os maiores. O diligente sempre vai ser colocado em destaque. Quais são as 5 características, pastor, de uma pessoa diligente? Quando você vai no dicionário, o dicionário diz 5 características que o diligente tem. Não adianta ter uma característica só dessas e falar sou diligente. Não, o diligente tem as 5. O diligente tem que buscar essas 5 características. Quais são as 5 características para se tornar uma pessoa diligente? Primeira característica de um diligente é uma pessoa ativa. Se você quer ser uma pessoa diligente, você tem que ser uma pessoa ativa, ou seja, uma pessoa de ação, uma pessoa que age, e não aquela pessoa que fica esperando os outros agirem por você. O diligente, ele age e não espera os outros agirem. O diligente, ele tem ação, ele age,
não é? Ele não fica esperando, eu estava esperando para saber se era isso mesmo que era para fazer. Está igual a parábola do talento, né? Aquele que enterra o talento, aí quando o Senhor chega e diz, cadê o meu talento? Ai, Senhor, eu enterrei o teu talento, porque eu sei que tu colhes onde não plantaste, e eu temendo que o Senhor fizesse alguma coisa comigo, eu enterrei o meu talento. Isso é falta de diligência, isso é falta de ação. Todo diligente, ele tem que ser uma pessoa ativa, ele tem que ser uma pessoa de ação. Então todo diligente, ele é um agente de ação, ele age, ele tem que agir. Daniel não ficava esperando os outros, ele agia, e isso destacava na vida dele, isso era um destaque. Meu irmão, 80% das pessoas que competem com você, elas não são pessoas de ação. A verdade é essa. 80 pessoas, começa a observar isso no teu ambiente de trabalho. Pode observar isso. Se você começar a ser uma pessoa de ação, isso já vai te colocar um passo à frente da concorrência. Se você for uma pessoa de ação, já vai começar a destacar você. Mas não adianta só ser uma pessoa de ação, e aí, pastor, eu sou uma pessoa de ação, então eu sou uma pessoa diligente. Não, tem uma segunda característica. Todo diligente, além de ativo, ele é aplicado. Você sabe o que é uma pessoa aplicada? Dedicada à tarefa que está executando. Tem gente que até faz o que manda, mas faz de qualquer jeito. Não tem? Fala a verdade, tem ou não tem? Tem gente que chega assim, chega no ambiente de trabalho e fala, o patrão fala, faz isso, pinta essa parede. Aí a pessoa pinta a parede igual o nariz, né? Deixa tudo manchado, tudo mal feito. Ah, mas eu fiz o que o senhor mandou. Mas não fez com diligência, com aplicação. Não foi aplicado à função que lhe foi dada, não foi aplicado ao serviço que lhe foi dado, não foi aplicado. Então tem que ser uma pessoa aplicada, dedicada à tarefa, ao ofício, à demanda, e fazer com seriedade, não com brincadeira. Se você quer ser uma pessoa diligente, quando o teu chefe te mandar fazer alguma coisa, não faça com brincadeira. Não faça de qualquer jeito, não se aplique a executar a função, a tarefa, se aplique a realizar aquilo. E se você é patrão, dê o exemplo para os seus liderados. Dê o exemplo em diligência, de ser o primeiro a agir, se você é chefe. Dê o exemplo de ser o primeiro em atitude. Dê o exemplo de ser o primeiro em executar as suas coisas com disciplina e com perfeição, com dedicação. Seja aplicado às tarefas que você tem que fazer, porque chefe que não se aplica às tarefas que tem que fazer é mau exemplo. É mau exemplo. Então tem que ser uma pessoa aplicada. Primeiro, tem que ser ativo. Segundo, tem que ser aplicado. Daniel, ele se destacava porque tudo que o rei dava para ele resolver, ele resolvia com seriedade, ele se aplicava a resolver. Ele não deixava a tarefa, depois eu resolvo isso. Não, o rei mandou eu fazer, eu vou fazer. Enquanto os outros estavam falando, depois eu faço isso, eu vou descansar um pouquinho aqui. Depois eu faço, eu vou tirar uma folguinha, uma soneca, dá tempo. Não, você tem que ser uma pessoa aplicada. Terceira característica que forma um diligente: tem que ser zeloso. Tem que ser zeloso, que demonstra cuidado, esmero, atenção na aplicação do que faz. Quer dizer, chega uma pessoa para contratar teu serviço. Tá bom, você quer que eu reboque? Tá bom, eu vou rebocar. Espera aí. Aí você vai lá, coloca aquela roupa com aquele buraco, com aquela camisa da eleição de 2014, né?
com aquele rombo desse tamanho, com aquela calça tudo suja, rasgada, aí tira aquela pá de pedreiro toda furada, comida de ferrugem, suja, aí tira a espanadeira toda torta, e aí chega, espera aí que eu vou fazer o serviço. Não, pelo amor de Deus, não, contratei um péssimo profissional, que isso? Contratei um mau profissional. Você já pensou? Você chegar aqui na igreja, irmãos, eu vou pegar aqui minha Bíblia com as páginas caindo, com a capa toda rasgada, suja. Aí você olha e fala assim: meu Deus, esse pastor é um relaxo. Esse pastor é um relaxado. Falta de zelo, olha lá. Opa, caiu uma página da minha Bíblia aqui, irmãos. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Quer dizer, tem que ter zelo, tem que ser zeloso. Para ser uma pessoa diligente, tem que ser zeloso, porque, meu irmão, você tem que ter zelo, as pessoas têm que ver que você dá conta do recado. O mercado tem que ver que a tua empresa dá conta de atender as exigências que ele está querendo que você faça. Agora você chega lá na tua empresa, a tua mesa de escritório, papel jogado para tudo quanto é lado, e tudo de qualquer jeito. Você que é o chefe lá, de camiseta furada, de qualquer jeito, desbeiçada, de calça, com os fundos lá embaixo. Ai, peraí que eu vou achar aqui onde que está o teu orçamento, aqui eu vou procurar. Ó, fulano, você viu o orçamento do ciclano? Onde é que está? A pessoa já olha a empresa e fala assim: eu não vou fechar negócio aqui não. Não vou não. Que isso? O preço pode ser até convidativo. Só que se você não transmite confiança, zelo, capacidade de fazer com esmero aquilo que está sendo proposto, não vão fechar com você não, meu filho. Não vou fechar com você não. É igual você ir para uma entrevista de trabalho, né? Cheirando CC, com a roupa toda suja, e com os olhos tudo cheio de remelo, porque você dorme até meio-dia e teve que acordar cedo, e tem aquela cara inchada, de sono. Aí senta na frente do RH lá, da psicóloga, do psicólogo, e você está lá. Que eu não tenho hábito de acordar cedo desse jeito. O psicólogo já olhou para você e falou: ó, nem pensar esse vai chegar todo dia atrasado. Você daí todo dia chega atrasado, porque você não está mostrando zelo para ser merecedor daquela função, daquele trabalho. Quer dizer, a pessoa tem que ser zeloso. O zelo é aquele que demonstra cuidado, esmero, atenção e aplicação no que se faz. Quer dizer, se você transmitir zelo na entrevista, na hora tua ficha vai ser colocada: opa, esse daqui, eu acho que esse daqui dá conta para o negócio, hein? Acho que esse daqui dá conta do negócio. Porque eu vou te falar uma coisa, viu? Tem certas entrevistas que não é nem a experiência que conta. O que conta é a disposição ou não da pessoa a fazer ou não aquele serviço. Às vezes a pessoa nem sabe aquela função, mas ela demonstra capacidade de esmero, que ela está interessada. E aí a pessoa fala: eu vou dar uma chance para ela, eu vou dar uma chance para ele, eu vou dar uma chance para essa pessoa. Eu vou dar uma chance. É igual uma empresa pequena, que uma multinacional requer um serviço, e aí chega ali aquelas empresas grandes, e aí chega desprezando o trabalho, e aí chega a empresa lá pequenininha, a pessoa com esmero, com cuidado, com zelo, fala: não, eu vou fazer o seu serviço, eu faço, eu cuido. Aí a multinacional fala assim: puxa vida, ele não tem experiência, mas está disposto. Como diz no mercado, tem sangue nos olhos. Tem sangue nos olhos, disposição de fazer, disposição de realizar, zelo. Então olha só, para você se tornar uma pessoa diligente, primeiro tem que ser uma pessoa ativa, segundo tem que ser uma pessoa aplicada, terceiro tem que ser uma pessoa zelosa, quarto tem que ser uma pessoa cuidadosa. Você sabe o que significa ser uma pessoa cuidadosa? Não confunda cuidado com zelo.
Porque o cuidado tem a ver com minúcia, tem a ver em ser uma pessoa meticulosa, cuidadosa com os detalhes. Você quer saber se o pintor é bom? Como que eu sei, pastor, se o pintor é bom? É nos detalhes que ele deixa depois da pintura. É aí que você vai saber se ele é bom. Porque se termina a pintura e os cantos estão tudo mal pintados, os cantos tudo melado, chão melado, sujo, não é bom pintor. Quer saber se é um bom pedreiro? É no final da obra que você vai saber, não é quando ele terminar a parede não, é o que ele deixou para o final. Se ficar faltando um pedacinho ali, um pedacinho lá, ficou faltando um pedacinho aqui para terminar e o camarada não voltou mais para terminar, isso é prova de gente descuidada. É gente descuidada. E eu vou te falar uma coisa, viu? É isso que faz toda a diferença, se vão te chamar de novo ou não. É isso que faz toda a diferença. Se vão te chamar de novo para fazer o serviço, ou não vão chamar de novo não. Porque se você for aquele pintor lambão que suja a casa inteira, o piso inteiro, e aí deixa para a dona de casa pintar, o marido fala assim, na próxima vez vai pintar, fala assim, bem, vou chamar o fulano. Não me chama o fulano não. Aquele homem melou minha casa inteira, não me chama ele, procura outro. Não, mas ele pintou, não quero aquele pintor não. Mas deixa lá a casa arrumadinha, limpinha, onde você trabalhou. A dona de casa chega e fala, olha, ele varreu, ele limpou o chão, rapaz. Na outra vez, puxa, eu estou pensando, ele pintor, chama aquele lá, porque ele limpou a sujeira dele. Ó, aquele pintor, aquele pedreiro lá. Ó, aquele pedreiro, aquele pintor lá, olha aquele rapaz ali. Tudo isso conta, o teu cuidado conta. Teu chefe passa pela tua mesa, a mesa organizada, arrumada, suas ferramentas organizadas, seus documentos no lugar, tudo arrumadinho, tudo isso conta, isso tem a ver com cuidado. Quer dizer, o cuidado é necessário, tem que ter cuidado, precisa ter este cuidado, tem que ser, só recebe o título de dirigente a pessoa que é ativa, aplicada, zelosa, cuidadosa. Quinta qualidade, pronta a agir. E pronta a agir rapidamente. Ô fulano, você faz isso para mim? Agora. Você pode fazer uma coisa para mim? Faço. O que o senhor precisa? Eu preciso disso. Agora, estou indo lá fazer agora. Ah, chefe, sabe o que eu vou almoçar? Meu horário de almoço, eu vou almoçar. Aí depois que eu almoçar, e eu tirar minhas pestanazinhas, e eu voltar, eu faço o que o senhor me pediu, tá bom? Chefe, sabe o que é? Porque eu estou resolvendo uma outra coisa que me pediram, mas daqui a pouco eu faço, tá? Não, meu filho, você não quer se destacar, você não quer ser a diferença. Eu tenho esse serviço aqui para você fazer para mim, quando que você pode começar? Daqui um mês eu posso começar, sabe o que é? Porque eu tenho umas coisas aí para resolver. Eu já ouvi isso, estou falando sério. Já ouvi isso, a gente reformando a sede de Pernambuco, construindo a nossa sede própria, um trabalho de 100, 200 mil reais, chama o empreiteiro olha, aí o empreiteiro olha para a minha cara e fala assim, empreiteiro, hein, com maquinário, com tudo. Para mim só daqui 3 meses só, porque não dá para pegar esse serviço não. Falei, mas você está com tanto serviço? Não, é porque eu tenho umas coisas para mim resolver aí, e aí eu vou ter que viajar, e só estou voltando daqui 3 meses. Aí veio um pedreiro, sangue nos olhos, veio um pedreiro, eu olhei para ele e falei assim, quanto você me faz? Faço X, você começa quando? Amanhã, o senhor me dando material, amanhã eu começo. Tá, mas e a equipe? Eu mais 3, 4 ajudantes, contrato mais 2, 3 pedreiros, a gente faz isso aqui. Quando você me entrega? Daqui 3 meses está pronto para o senhor. Olhei e falei, tá bom, está fechado, você vai fazer o serviço. Fez o serviço todinho da igreja. Ele que lucrou, ele que ganhou.
Você está entendendo? Por quê? Porque a pessoa que quer ser diligente, ela é rápida. Ela é rápida nas suas ações. Ela é rápida nas suas decisões. Veio o trabalho bater na porta do indivíduo. Quanto que eu vou ganhar? Mas tem cesta básica. E vem cá, e a remuneração? Eu vou pensar. Não, meu filho, você tem que pensar rápido. Bateu na porta, você já tem que pensar. E se sim, sim, se não, não. E se você não está de acordo com o salário, negocia. E aí o chefe vai olhar e fala: opa, ele tem prontidão de rapidez, de raciocínio, de negócio. Não, eu vou ver, eu vou pensar, semana que vem eu te dou uma resposta. A hora que ele for dar uma resposta: estou ligando pelo serviço que o senhor me ofereceu. Meu filho, já fechei com outro, já contratei outro, já pus outro no lugar. Quer dizer, se você quer se destacar, não adianta só ser um servo de Deus e uma serva de Deus, tem que ser uma pessoa diligente. Meu irmão, o lugar do diligente é entre os reis desta terra. O lugar do diligente não é entre os pequenos, porque ainda que ele comece entre os pequenos, ele alcançará as grandes posições, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos aplaudir o Senhor. Agora é lógico,